A ONU contrariou as acusações dos Estados Unidos e de Israel e afirmou que o Irã não estava próximo de produzir uma arma nuclear. Essa declaração foi dada pelo diretor da Agência de Fiscalização Nuclear das Nações Unidas. Segundo ele, apesar dos muitos elementos, o acúmulo injustificado de grandes quantidades de material, quase de grau militar, e a falta de transparência nas inspeções, a ONU nunca teve informações sobre a existência de um programa estruturado e sistemático para construir ou fabricar uma arma nuclear. Por fim, o diretor afirmou que não cabe à agência julgar intenções. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque essa é uma notícia curiosa, engraçada. Bem, a ONU diz que as acusações dos Estados Unidos e Israel são infundadas e afirma que o Irã não estava próximo de produzir uma arma nuclear. Ok, guardamos essa informação. Só que daí ele também diz que a ONU nunca teve informações sobre a existência de um programa estruturado e sistemático para construir ou fabricar uma arma nuclear. É uma informação díspare, né, Dávila? De um lado ele fala que não, o Irã nunca chegou próximo de construir uma arma nuclear, mas também eles nunca fizeram inspeção, nunca chegaram a obter informações a respeito. Bom, então não poderia afirmar isso, né? É uma vergonha essa agência da ONU. Foi outra agência aparelhada por essa militância que esquece de fazer a sua lição de casa. Se essa agência tivesse alguma relevância, Canhato, não teria deixado a Coreia do Norte fazer bomba, não teria deixado o Paquistão fazer bomba, todo mundo que, na verdade, não deveria estar fazendo bomba. E agora, é óbvio que o Irã estava prestes a ter bomba atômica. Se não ia ser uma semana, ou 3 meses, ou 6 meses, não importa. Agora, que vem tendo um processo gradual de enriquecimento de urânio no Irã, só não vê quem é cego, tá certo? Então, assim, é inacreditável a agência falar uma bobagem dessa. É óbvio que o Irã está, sim, prestes a conseguir a enriquecer urânio na quantidade suficiente para se fazer uma bomba atômica. Tanto isso é verdade que os outros países do Golfo estavam aterrorizados com essa perspectiva de um Irã virar um Irã atômico. Isso ia desequilibrar, desbalancear toda a defesa do Oriente Médio. Aliás, é parte que levou o Oriente Médio a se unir integralmente contra o Irã. Foi justamente esse programa nuclear. Agora, essa agência está comendo mosca, né? Porque os países estão quebrando o Tratado de Não Proliferação e produzindo bomba atômica. Como é que faz? Então, olha, a ONU está num descrédito total. É uma pena ver essa instituição criada depois da Segunda Guerra Mundial por pessoas incríveis, né? Como inclusive o nosso grande chanceler, né, Oswaldo Aranha, no Brasil, que teve um papel importante. Aliás, o Brasil abre até hoje a sessão da ONU por causa desse papel relevante que o Brasil teve por meio de Oswaldo Aranha. Agora, tudo foi politizado, tudo foi transformado agora, em vez de ser uma agência técnica, numa agência política, porque isso é uma declaração política totalmente não embasada em coisa técnica. Olha o lugar onde os Estados Unidos explodiu. O que você acha que é aquilo? Um parquinho de diversão? É uma brincadeira falar um negócio desse. Então isso mostra o descrédito da ONU hoje e, infelizmente, perdemos uma instituição multilateral que já teve lá atrás um papel importante e que hoje é absolutamente irrelevante porque foi totalmente politizado. E há um vasto material na imprensa internacional, mas também das agências de inteligência dos países, que aponta para o aumento substancial do enriquecimento a 60% por parte dos iranianos. E há sim a dúvida se eles não estariam elevando o enriquecimento, porque para a feitura, a confecção de armas atômicas, você precisaria enriquecer a pelo menos 90%. Há um robusto material disponível para a ONU se informar, inclusive. Você, Mota, a ONU e a sua justificativa quase que defendendo o regime iraniano, né? A ONU teria dificuldade de reconhecer uma arma nuclear se aparecesse uma lá na porta do prédio deles, Canhato. Porque a ONU estava em Gaza durante anos, enquanto o Hamas construía túneis, montava bases em hospitais e produzia milhares de mísseis
e a ONU não viu nada. Vocês sabiam que o Irã presidiu o Fórum do Conselho dos Direitos Humanos da ONU em novembro de 2023? O Irã é o país que tem uma polícia religiosa que mata mulheres que não usam véus. No mês passado, o Irã foi eleito vice-presidente do Comitê da Carta da ONU. Esse comitê é um órgão encarregado de examinar e fortalecer os princípios do documento fundador da ONU. Vocês já pensaram que maravilha ter os princípios da ONU fortalecidos pelo Irã? No mesmo mês, no mês passado, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, enviou uma mensagem de felicitações ao Irã pelo aniversário da Revolução Islâmica de 1979, que todo mundo sabe é um marco da proteção dos direitos humanos, é um marco da civilização no mundo. O regime iraniano arma terroristas no Iraque, no Líbano, no Iêmen, em Gaza, na Europa e nos Estados Unidos. O regime do Irã massacrou pelo menos 30 mil dos seus próprios cidadãos que protestavam nas ruas por mais liberdade. Eu acho que todo mundo concorda que é inadmissível que um regime como esse faça parte da ONU ainda, a não ser que a ONU não signifique mais nada. Pois é, a ONU vem sendo muito criticada por países de todos os lados, viu, Musa? Acho que a ONU caiu em descrédito com a maior parte dos países. Acho que ela não consegue atender aos pleitos e aos anseios de ninguém, ou de a maior parte dos países, enfim. E aí essa notícia em destaque, essa agência específica da ONU ignorando as provas já divulgadas amplamente e também negando que o Irã esteja num processo de construção de arma nuclear. Enfim, quais aspectos dessa notícia chamam mais a sua atenção? Assim como o governo atual do Brasil, a ONU sempre parece estar, ao menos nos últimos anos, na contramão da história, né? Ou seja, defender regimes autoritários e ditatoriais brutais, como, por exemplo, os regimes do Ayatollah aqui no Irã. Vamos lá, vamos entender um pouco. A ONU, ela nada mais é do que eu sempre tento falar. Vamos desmistificar um pouco, tirar o abstrato dessas instituições e colocar que elas são pessoas que são responsáveis pelas ações. E aí é importante entender quem são essas pessoas. A gente lembra muito bem na pandemia, também todas as organizações envolvidas, OMS, que eram pessoas definindo. E cada uma dessas pessoas normalmente tem algum tipo de ligação com governos e normalmente com setores mais ligados à esquerda em vários lugares do mundo. Então vamos entender aqui, a ONU, que já não consegue mais representar boa parte da população, ela tem basicamente 3 tipos de orçamento: regular, as missões de paz e as contribuições voluntárias. Os Estados Unidos contribuem, na média, com 25% de cada uma desses orçamentos. Ou seja, ele é, de longe, o maior contribuinte da ONU. Ele representa ali quase 13 bilhões de dólares anuais, na média, segundo a própria ONU, fontes que eu estou olhando aqui. Ou seja, Estados Unidos com 25, a China com 20, depois vem Japão com 7 e a Alemanha com 6. Esses são os 50% principais que contribuem para a ONU. Então, quando a gente olha esse ponto, a gente vê que grande parte desse orçamento, talvez a exceção da China aqui, são países que nessa guerra agora com o Irã estão mais alinhados aos Estados Unidos. Ou seja, eles contribuem para a ONU, que vem a público e fala que não há provas ou nega provas, ignora provas a respeito do Irã produzindo a bomba nuclear. Um regime tão brutal, autoritário, que mata adolescentes, jovens em praça pública, meninas porque não usam a vestimenta que eles consideram ideal ou porque se manifestam contra o regime, eles teriam algum tipo de pudor ou ética em não construir uma bomba nuclear de verdade, ONU? Ou seja, é por isso que essas organizações e essas instituições multilaterais estão perdendo cada vez mais os apoios, porque elas se tornaram realmente uma piada e não representam mais a realidade do mundo em 2026. Agora, Dávila, a ONU não tem poder de polícia, né? Embora muita gente ache que a ONU deveria atuar como se fosse uma polícia do mundo, mas não é assim que funciona. Queria que você discorresse sobre o uso do dispositivo da diplomacia, das relações internacionais, porque no passado a ONU parecia uma
uma instituição, uma entidade com muito mais força, muito mais respeitada, e hoje em dia caiu em descrédito para boa parte dos países. O que foi que aconteceu? O que aconteceu, Caniato, é que a ONU representava determinados valores e princípios. Esses valores e princípios foram totalmente abandonados hoje e se tornou um lugar de militância política e geralmente de países subdesenvolvidos criticando país rico. É isso que virou a ONU. Mas eu vou dar aqui 2 exemplos importantes como a ONU atuou na história recente nessa defesa de princípios. Primeiro, foi nos anos 90, quando a ONU autorizou os Estados Unidos a usar força na famosa Guerra dos Balcãs, ali com Sérvia, Croácia e tal. Aquilo teve uma autorização da ONU. Teve autorização da ONU na Primeira Guerra do Iraque. Ou seja, o Conselho de Segurança empoderou os Estados Unidos para atuar em nome de uma resolução da ONU para impedir que o Iraque invadisse o Kuwait. E, pretendo, para retirar aquilo, havia um mandato da ONU. Então, os Estados Unidos atuou naquela época baseado no mandato internacional da ONU. Então, isso mostra a legitimidade para quê? Para manter a integridade territorial dos países. Isso estava na Carta da ONU. Então, houve uma invasão de um país, o Iraque invadiu o Kuwait e recebeu ali um mandato de segurança da ONU. Isso legitima a ação, por naquela época, dos Estados Unidos, em nome da comunidade internacional, para evitar que um país fosse invadido por outro. Então esse é um exemplo, como a ONU, naquele tempo, atuava baseada em valores. E depois daquela época, a ONU começou a perder relevância porque ela começou a ser transformada neste palco de país subdesenvolvido reclamando com o mundo avançado, e todos esses valores, princípios foram absolutamente esquecidos e ignorados. Isso também mostra, Caniato, a degeneração da qualidade da elite política no mundo. Não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina o fim da Segunda Guerra Mundial, que você tinha De Gaulle na França, você tinha Adenauer na Alemanha, você tinha o De Gasperi na Itália, você tinha Churchill. Olha quem você tem hoje. Olha as pessoas ocupando os cargos públicos no mundo. Não tem nada a ver com aquele padrão de estadista que tinha naquela época. Então, infelizmente, a degeneração da ONU é uma degeneração institucional das elites do mundo.